iniciamos mais um evento do CEAF, que fará parte de uma série de eventos, organizado pelo Memorial do Ministério Público. O ciclo de web conference Quintas no Memorial trará um pouquinho do trabalho e da história do Memorial do Ministério Público. Hoje, vamos falar um pouquinho, um forte na Praça da Matriz. Para fazer esse evento, ninguém melhor que a atual, recém-impostada, coordenadora do Memorial, a querida colega Janine Soares Borges, que vai hoje mediar junto com importantes colaboradores que fizeram a história desse memorial. Esse evento hoje também traz um pouquinho, não só da história do memorial, mas comemora os 21 anos do Memorial do Ministério Público. Sejam bem-vindos todos os colegas, parceiros, colaboradores e nossos amigos do Memorial que hoje estão nos acompanhando aqui. Não só pelo IBPCom, mas também pelo YouTube. Aproveito esse evento para convidar que todos venham conhecer o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, essa joia que está aqui e que hoje, a pedido da doutora Janine Soares Borges, nós vamos passar um vídeo de 1 minuto. Antes que ela faça a apresentação de todos os colegas, eu faço um agradecimento especial para todos os senhores e senhoras que estão aqui conosco. Como é um evento informal, vou dar só um abraço, sem citar nominalmente todos. Muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz com essa estreia do nosso memorial, desse primeiro evento nesse pós-pandemia. Estamos obedecendo todos os protocolos hoje exigidos pela área de saúde. Então, doutora Janine, vamos passar esse memorial, a palavra e a mediação é sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a colega Marta Beltrame e a equipe do CEAF por nos proporcionar a realização desse evento, especialmente por estarmos aqui dentro do Palácio do Ministério Público, que é a sede do nosso memorial. Então, ao iniciar o evento, nós vamos primeiramente passar o vídeo que mostra o nosso espaço, o nosso palácio, dentro do qual está o nosso memorial. Por favor, o vídeo. E dentro do palácio, então, está situado o Memorial do Ministério Público, que é o objeto principal do nosso encontro de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que este memorial foi o primeiro memorial de ministérios públicos dos estados do Brasil. Ou seja, nós somos precursores na questão da criação de um memorial do Ministério Público. E a memória, nós sabemos que é um fio condutor da cultura. Memória e cultura andam de mãos dadas. No nosso Ministério Público, nós temos muitas histórias para contar. E essas histórias todas merecem a nossa atenção e o nosso registro. E onde nós podemos depositar essas histórias, não há lugar melhor do que o nosso memorial. Então, por isso, eu aceitei o desafio de coordenar este memorial com muita alegria, com muita satisfação, sucedendo o colega Luciano Brasil, porque eu acredito que a cultura é um compartilhamento de aprendizados. E sem o compartilhamento de aprendizados, não é possível nenhum crescimento institucional. Bom, como primeiro evento, então,
a partir do momento que eu assumi essa coordenação, eu pensei, vamos chamar quem? Nós vamos falar de memória, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de história. Vamos chamar, então, aqueles que fizeram a história do memorial, aqueles que começaram o memorial, aqueles que estiveram aqui. Então, eu tenho a satisfação e a alegria de estar reunida aqui hoje com pessoas que fazem parte dessa história, que são essa história personificada. Então, eu tenho aqui o colega Ricardo Selig, que foi o primeiro coordenador do Memorial do Ministério Público. Que honra, hein, doutor Ricardo? Tenho também a doutora Maureen, que assumiu o papel de coordenadora do Memorial num momento super importante e desenvolveu um projeto que até hoje tem uma importância histórica, cultural, na cidade de Porto Alegre, que são os Caminhos da Praça, que ela com certeza vai falar sobre isso depois. Nós temos também aqui o nosso chefe de gabinete, a quem eu estou sucedendo, o doutor Luciano Brasil, que esteve à frente do Memorial, que valoriza a cultura no período da pandemia. Um herói, praticamente. E temos a nossa museóloga, Andréa Kogan, e temos a nossa historiadora, a Cíntia Vieira. Então, eu passo já a palavra para eles, para que compartilhem com a gente um pouco dessa memória, um pouco dessa cultura, um pouco dessa história. Lembrando, por fim, que nós estamos na semana em que foi comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Ou seja, não tem semana mais apropriada para nós estarmos reinaugurando esse espaço, quem sabe, num novo momento, pós-pandemia, se Deus nos permitir. Então, eu gostaria que a Andréa apresentasse um pouquinho da história. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, revê-los. E eu sempre digo que todos nós, né, vivemos o memorial de corpo e alma. Claro que em épocas distintas, mas sempre planejando projetos dos mais variados tipos, tamanhos. E a gente sabe que há alguns anos, a gente pode dizer décadas, as instituições culturais, e a nossa não é diferente, vem buscando essa identidade própria. E o memorial lá no início, né, há 20 anos atrás, ele já buscava isso muito fortemente. Então, nós já tínhamos uma marca, fizemos uma logo específica para ele, compusemos a partir, né, da gestão do Dr. Ricardo, profissionais que tinham uma especialidade nessa área, né, um saber nessa área, e mais do que tudo, nós começamos a executar projetos com empenho, né? Então, da mesma forma, essa multiplicidade de projetos que a gente viu a partir lá em 2000, do surgimento do projeto Memória, que veio concomitantemente com a reforma, porque o restauro do palácio foi se dando e terminou em dezembro de 2002, o Memória ele já tinha consolidado, né, uma grande parte do seu acervo. Eu acho que o maior item do seu acervo hoje é o próprio prédio. É um grande acervo. Então, estamos todos aqui, eu acho, para rever esses casos, essas lembranças, com muito prazer, né? Tivemos trabalho, sim, tivemos dificuldades, mas eu acho que hoje a gente tem um impacto, né? O memorial está consolidado, o memorial hoje ele já tem mais de 30 publicações entre catálogos, livros, folders, ele tem só na sua história, entre 50 e 60 exposições diferenciadas das mais variadas temáticas. E ele continua, né? Ele foi forte já naquele ano atrás, lá em 2000, com programas norteadores. E que a gente continua executando essas linhas de ação, e uma delas é a memória oral. Então, nós temos 200 entrevistados e estamos às vésperas de lançamento do 9º livro da série História de Vida. Então, uma história belíssima que, com certeza, todos aqui vão poder contar um pouquinho. Doutor Ricardo, então, nosso primeiro coordenador do memorial, do primeiro memorial dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil. O que o senhor tem para nos contar? Bom, eu tenho a honra de ter participado da criação de um esboço do que nós chamávamos na época o Projeto Memória. Isso se deu quando foi afetada a posse desse prédio pelo Procurador-Geral Sérgio Porto.
E logo em seguida, em 99, conversando com o subsequente procurador, que é o responsável, bem dizer, digamos assim, pelo desenho que tudo isso tomou, eu era assessor do procurador-geral Cláudio Barros Silva, quando nós estávamos primeiramente preocupados com a restauração do prédio, de dar uma destinação para esse prédio, porque ele digamos assim, é o prédio na acepção do termo palácio, sede de poder mais antigo da praça, né? Ele foi construído em 1857 para abrigar a Assembleia Legislativa do Estado, né, que para cá nunca veio, e aqui governou o Júlio de Castilhos, enquanto era construído o Palácio Piratini. E esse prédio, então, ele estava, pode termos uma ideia, dentro desse local aqui tinha o maior cupinzeiro do Estado, isso aí deve estar na Universidade de Santa Catarina, um cupinzeiro de não sei quantas toneladas estava aqui dentro, esse prédio estava abandonado. E nós, digamos assim, ressuscitamos eles das cinzas, né? E quisemos, ao mesmo tempo de estabelecer um lugar na Praça dos Poderes, né, uma presença simbólica do Ministério Público na Praça dos Poderes, trabalharmos também com a questão da nossa memória, de resgatarmos a nossa memória. E aí criamos uma série de programas, fizemos concursos, contratamos profissionais, fizemos concursos para profissionais historiadores para que cuidassem da nossa história, que nos ajudassem a tomar conta desse acervo magnífico que nós temos. Começamos com um projeto de memória oral, depois começamos a trabalhar com pesquisas e publicações, e fomos amealhando patrimônios, e é com satisfação hoje que eu vejo que muitas instituições congêneres e do Ministério Público, digamos, se aproveitaram dessa nossa experiência pioneira, e hoje nós, digamos assim, temos multiplicado pelos diversos estados da federação também os memoriais do Ministério Público. Foi um trabalho muito interessante e é com muita satisfação que a gente vê que frutificou, né? Que de alguma forma esse trabalho tem dado resultados não só nos memoriais do Ministério Público, mas de outros memoriais que também vêm aqui aproveitar essa experiência. Tudo que aconteceu, como se deu tudo isso, digamos assim, demandaria uma entrevista específica, que são muitas histórias e muito gratificantes. Mas o mais importante foi esse trabalho de amealhar esse patrimônio, para termos uma ideia, só pensando, nós temos aqui no nosso acervo os originais, os trabalhos originais da Constituinte, do capítulo do Ministério Público na Constituição, que nós resgatamos isso em São Paulo, abandonado, mofado, molhado, um setor se preocupou com a restauração, os historiadores trabalharam em cima, e nós temos esse capítulo do Ministério Público, o desenho de como ele se deu dentro do acervo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Estava em São Paulo e isso estava abandonado. Então, esse é um dos detalhes, né? Então, esse trabalho é um trabalho que tem 21 anos e eu fiquei até de 2000 até 2007, fui sucedido por excelentes colegas, todos voltados para a área da cultura, né, colegas muito interessados, e estamos assim, cevando como se fosse um filho que nós queremos que sempre fique bem. Agora, com a senhora aqui, espero que também nós tenhamos esse sucesso que nós temos, com certeza teremos. Esse material da Constituição, imagina darmos publicidade para ele, para os estudantes de direito, para pesquisas científicas, né? Olha que dado importante, que a gente desconhece, né, da nossa memória, da nossa história. Mas depois a gente continua, então. Isso. E a doutora Maureen? Bom, colegas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia de tão ilustres colegas de Ministério Público, da nossa historiadora, da Andréia museóloga, que está voltando para o nosso convívio. Eu tenho para dizer a vocês que eu fiquei aqui durante 2 anos, de 2009 a 2011, a convite da doutora Simone Mariano da Rocha, então Procuradora-Geral de Justiça, e ela, na ocasião, me incumbiu de dar maior visibilidade ao memorial e ao Palácio do Ministério Público. Isto era o que ela pretendia deste espaço e da instituição como um todo. Porque, na verdade, como o Ricardo disse, já havia uma estrutura montada, né? O espaço, todos conhecem, é maravilhoso. Eu me emociono quando eu entro aqui, quando eu lembro o que nós sabemos, porque nós estudamos e nós sabemos o que de história contém este prédio,
né? Então, eu acho assim que foi maravilhoso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul poder sediar o seu memorial, o seu depositário, o seu ser o guardião da nossa memória, da memória institucional dentro de um prédio que tem guarda tanta história do Rio Grande do Sul e que, infelizmente, muito poucas pessoas conhecem. E daí a necessidade que se tem, e essa era uma das preocupações da doutora Simone, de que a instituição, o prédio como uma instituição, fosse visto e conhecido pelo maior número possível de pessoas. A partir disso, nós começamos, então, a criar, junto com o grupo que trabalhava aqui, a criar projetos. Trabalhamos com publicações de livros, a gente deu continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Na época, nós publicamos os 50 anos da Corregedoria Geral do Ministério Público, depois o livro sobre o júri, que é também um dos volumes da série de vidas, né, dentro do Ministério Público, e fizemos, então, montamos uma série de eventos com assuntos ligados à instituição, de interesse da comunidade, sempre abertos para a comunidade estudantil e para a comunidade como um todo. O nosso ciclo de palestras foi bastante amplo, abordamos assuntos como violência doméstica, bullying, assuntos que eram de extrema importância, infância e juventude, sempre tendo à frente colegas que trabalhavam nas respectivas áreas e nos trouxeram grandes contribuições para estes eventos. Paralelamente, como nós temos um espaço maravilhoso no subsolo, que é um espaço de exposições, nós promovemos diversas exposições com colegas ou com pessoas que se inscreviam de fora da instituição. A gente deu oportunidade para que mais pessoas trouxessem a sua arte para cá e pudessem, então, usufruir deste prédio tão lindo e tão importante. O Ricardo falou em documentos importantes, eu me lembrei de um documento importantíssimo que nós tínhamos lá na sala do promotor, que é o primeiro livro de posse de promotores de justiça assinado pelo Getúlio Vargas. Poucas pessoas sabem que Getúlio Vargas foi promotor de justiça. Ele foi o segundo promotor de justiça de Porto Alegre. E este livro está assinado por ele. Então, imagina, isso é um acervo cultural da maior importância. E nós detemos este material. E, para mim, assim, um dos ícones da minha gestão foi a criação dos Caminhos da Matriz. Quando eu cheguei, ele já estava esboçado. E eu vi, as gurias me apresentaram, a Cíntia me apresentou o projeto, e eu abracei de pronto, achei maravilhoso. Chamamos as instituições do entorno da praça, que eram o Memorial do Judiciário, o Memorial do Ministério Público, a Assembleia Legislativa pelo Solar dos Câmaras, o Museu Júlio de Castilhos e o Palácio Piratini. Isso eu assumi em abril. Em maio nós fizemos o primeiro Caminhos da Matriz. Foi um sucesso. E nós continuamos, assim, todos os meses, no último sábado do mês, nós fazíamos o evento e cada instituição apresentava, junto com seus funcionários ou um historiador, apresentava a sua parte histórica e depois nós, quando era inicialmente no Ministério Público, levávamos na próxima, havia um roteiro, né? Levávamos na próxima instituição, as pessoas assistiam, e no final do evento, no meio da praça, que é nossa, a Praça da Matriz é um ícone de Porto Alegre, né? Havia uma apresentação musical. Então, assim, fechava a tarde de sábado com chave de ouro. Eu fiquei sabendo pela Cíntia que em 2019 acorreram muitas pessoas ao evento. Foi, assim, o ano que teve mais afluxo de pessoas. Por quê? Porque tínhamos a mídia. Na minha época era só folder. E nós convidávamos, assim, por e-mail. Não tínhamos tanto acesso à mídia para divulgar esse evento. Mas ali em 2019, com o advento das redes sociais, do Facebook, o evento passou a ser um sucesso. Infelizmente, o Luciano não conseguiu dar continuidade a isso, porque, né, com a pandemia parou tudo. Mas é um evento que eu acho que merece
né, que seja dada continuidade, porque é uma forma de que a comunidade, as pessoas venham e conheçam. A coisa que mais me emocionava quando eu fazia a apresentação aqui nesse auditório do filme do Restauro, era a surpresa das pessoas. Mas, nossa, eu nem sabia que esse prédio existia, mas nem sabia que esse prédio tinha tanta história, não sabia que durante 25 anos esse prédio foi sede do governo estadual, as pessoas não têm noção disso. Isso é de extrema importância, porque nós temos que ter presente, para mim, que nós somos o passado. Não se pode olhar para o futuro sem vislumbrar o nosso passado. Isso é história. E o memorial do Ministério Público, ele não pretende ser, eu tenho certeza disso, nunca, jamais, apenas um depositário de papéis antigos, de objetos velhos, mas sim o guardião da nossa história. E isso nós temos que preservar de qualquer maneira. Acho que por enquanto é isso. E uma coisa que eu queria lembrar, perguntando, é que este prédio é tombado, né? Sim. Então, o prédio em si é um patrimônio cultural, né? Com certeza. E quantas vezes as pessoas viajam e vão conhecer a praça principal, né? Vão fazer essa autocrítica, vão conhecer a sede do governo, a igreja da matriz, de tantas cidades. Estudam, as pessoas estudam. Eu mesma, quando viajo, estudo para chegar lá naquele local e saber o que eu vou ver. Só que aqui as pessoas caminham pela praça em direção aos seus trabalhos, voltam para casa, passam na frente e não sabem nem o que é. O Forte Apache, mas o que é o Forte Apache? O que é o palácio? Ali é o palácio. O que é o palácio? E eu acho que a gente tem que levar para as pessoas isso. Isso é muito importante. A importância de a nossa resgatar história. a cultura. Resgatar a nossa história, resgatar a nossa cultura. E essa é uma forma de educação também, né? Nossa. Só a educação permite nosso crescimento. Não existe educação para o futuro sem conjugar com o que já foi aprendido no passado, né? E o nosso colega Luciano Brasil. Todos com máscaras, eu sei que eu falei mentira, todo mundo coloca, né? Até porque os microfones possam captar adequadamente a voz aqui e o pessoal possa nos escutar. Então, um grande abraço a todos aqui, e é uma honra imensa, Janine, poder estar aqui nessa mesa com pessoas que representam a preservação do patrimônio histórico e cultural do Ministério Público, da cidade de Porto Alegre e do nosso passado como um todo. Um passado que, sendo preservado no presente, nos proporciona luzes para um futuro melhor. Eu queria pegar justamente esse gancho que foi falado pela Andréia e depois reforçado pela Maura, que o nosso, talvez, maior acervo seja o prédio. Esse prédio, ele é um dos poucos sobreviventes da metade do século XIX. Se nós olharmos a praça, ele é contemporâneo do Teatro São Pedro, e do prédio, ele é um pouco mais novo do que o prédio onde se encontra o Memorial do Legislativo hoje. Porque nós tínhamos também o Tribunal de Justiça Antigo, que queimou em 1949, em uma única noite. Todo esse entorno aqui, que hoje é preenchido com prédios construídos basicamente a partir dos anos 50, a Catedral Metropolitana, que sucedeu a antiga matriz, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, e a Capelinha do Divino Espírito Santo, que ficava exatamente na esquina. E o Palácio Piratini, que sucedeu o antigo Palácio Colonial chamado Palácio de Barra, que foi demolido no início da República e foi substituído pela longa construção do Palácio Piratini. Esse prédio realmente um marco da história de Porto Alegre. Este prédio recebeu, enquanto sede de governo, a primeira visita de um presidente da República a Porto Alegre e depois a proclamação da República. A visita do presidente Afonso Pena, que aqui embaixo, no segundo andar, onde é hoje o gabinete do Procurador-Geral de Justiça, foram abertas as janelas e ele pôde abanar a população reunida na praça e foi saudado por uma delegação de estudantes liderada pelo estudante de Direito Getúlio Dornelles Vargas, naquela oportunidade. Então, realmente, este prédio ele simboliza, ele é um emblema disso. Como os colegas aqui, e eu faço uma saudação especial aos ex-coordenadores, a Mauri, o Ricardo, e as nossas trabalhadoras do memorial, a Cíntia, a Andréia e a Sônia, que se encontra lá no fundo. Obrigado, Sônia, também pela
pela presença, pela parceria e pelo trabalho. Eu acredito que eu fui premiado, entre aspas, com um mau momento, que foi o momento da pandemia, que nos prejudicou muito, e nós tínhamos, a Cíntia lembra, grandes projetos para 2020. Em 2020 se comemoravam os 90 anos da Revolução de 30, que é um fato decisivo, eu diria que é a verdadeira fundação da República no Brasil, né? A verdadeira, a decisiva consolidação da República como nós a conhecemos no Brasil. E vários outras efemérides que nós tínhamos na oportunidade, inclusive os 120 anos da fundação da Faculdade de Direito de Porto Alegre, ou Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, nós conseguimos ainda dar sequência a alguns projetos lá em 2019, e eu bem recordo que fizemos a visita ao Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o fim de organização futura de uma exposição conjunta. Porque no Torreão, que eu não saberia dizer se é leste, oeste, sul ou norte, é o Torreão, seria o Torreão sudoeste. Noroeste. Noroeste? Aqui, Aqui, noroeste? Noroeste não é este. Não, é verdade. Tem razão, noroeste. Funcionou o primeiro observatório meteorológico de Porto Alegre. Com Cirá Araújo. Exato. Eu falava também do nosso passado na praça, e me esqueci de citar, inclusive, também a concha acústica do Araújo Guiana, que aqui se encontrava, onde hoje é uma parte da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e cujos bancos de pedra característicos se encontram espalhados pela cidade, principalmente no Parque Farroupilha, antigo Campo da Redenção, e muitas vezes também dentro de condomínios e prédios a gente encontra quando passa andando pela cidade, principalmente das cercanias do Oswaldo Aranha. É algo que merece a atenção do poder público. Mas nós tínhamos esse projeto que ficou suspenso, mas não arquivado. Eu até deixo essa sugestão, porque é algo muito interessante e que pode permitir um intercâmbio de experiências, inclusive, de estudantes de áreas não ligadas necessariamente às ciências humanas, como é o caso do pessoal que se dedica à observação meteorológica e aos estudos dessa área. Tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem ao nosso querido escritor Carlos Nejar, na oportunidade no final de 2019, foi muito bonito. Nejar é hoje o nosso derradeiro representante do Rio Grande do Sul na Academia Brasileira de Letras e é um membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aposentado, com larga produção poética de altíssima qualidade, e foi um prazer e uma honra poder ter recebido Nejar aqui justamente nesse auditório. Nós fizemos a preparação, assim, o trabalho todo da Cíntia e da Sônia, principalmente, do livro dos depoimentos dos ex-procuradores gerais de justiça, inclusive com depoimentos dos procuradores gerais que não se encontram mais vivos, mas que deixaram registrados e não haviam sido publicados em outras oportunidades, e que agora vão para o prelo. E essa é a derradeira publicação da minha época, Janine. Digamos assim... Está com uma data para ser lançada, quase? Provavelmente outubro, na data da Constituição, 5 de outubro, mas todos serão convidados, serão comunicados, e é uma ocasião de celebração. Esperamos que, na oportunidade, a pandemia tenha amainado o suficiente para que nós possamos desfrutar da companhia presencial uns dos outros. E assim, eu acho que é um marco interessante, porque, como dito pela Andréia, será o 9º livro de memória oral, fora as outras publicações que nós tivemos, e o programa de memória oral, que foi desenvolvido na oportunidade pelo Projeto Memória, e depois entronizado como uma das principais atividades do memorial, na gestão do seu primeiro coordenador, Dr. Ricardo Vassili, é realmente algo que nos dá uma janela para o passado, e isso é especialmente importante neste ano, em que o Ministério Público completou, em junho, 80 anos do seu primeiro concurso. Né? Portanto, da sua fundação institucional, tal como o conhecemos. O Ministério Público nasce como instituição de Estado, a partir de concursos públicos, ditados pelo mérito pessoal, e o ingresso não político na instituição a partir de 1941, que é realmente uma data decisiva. E o acesso aos depoimentos de alguns dos sobreviventes daquele concurso, presentes principalmente no primeiro e no segundo volume do Histórias de Vida, da coleção Histórias de Vida, ela nos permite justamente acessar essa chave de compreensão a respeito de como foi o concurso e que
circunstâncias o Ministério Público se estruturava na sua infância institucional e o quanto caminhamos desde então. Alguns traços que nós temos hoje já se encontravam lá no início, é muito interessante, mas a caminhada foi muito longa e muito profícua, e isso deve ao trabalho de várias gerações aqui dentro. E eu queria destacar também, você sabe que nessa idade a gente precisa dos óculos ou do braço um pouco mais longo, né, para ler o bilhetinho aqui, né, justamente para falar da resolução 158/2017. Eu acho que é um ponto que eu quero deixar, na verdade, para a Cíntia abordar isso, a gente conversava antes, mas em 2017 o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução com diretrizes para a gestão documental e para a gestão da memória do Ministério Público brasileiro. E essa resolução contém, nos seus artigos 15 a 17, diretrizes para as atividades dos memoriais institucionais. E aqui entra, eu acho, um legado deixado pelos colegas Ricardo e Maureen e os colegas que trabalharam no memorial nesse período. Servidores, promotores, procuradores, estagiários, todos aqueles que colaboraram para a causa da preservação da memória. Porque, entre outras diretrizes e regras, diz expressamente, né, ele enuncia expressamente as atividades para as quais se destina o memorial, e ele encampa tudo aquilo que já havia sido feito pelo Memorial do Rio Grande do Sul, do Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e diz, e isso é importantíssimo, Cíntia, que os ministérios públicos devem prever o cargo de historiador nos seus respectivos quadros funcionais. Então, isso consolida práticas, boas práticas, que foram se agregando a partir das experiências dos diversos ministérios públicos, mas principalmente, Ricardo, principalmente, Maureen, a partir da experiência que foi desenvolvida aqui. Então, esse é um legado do Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul para o Brasil. E nós temos que nos retroalimentar com esse círculo virtuoso e trabalhar também a partir das diretrizes da Resolução 158, porque ela fortalece os memoriais, ela reconhece a importância da atividade dos memoriais e ela nos dá um norte para o futuro. Queria dizer, por fim, que eu sou um fã da atividade do memorial. Foi, assim, uma grande frustração ter pego justamente esse período da pandemia aqui, porque isso foi um terror. Mas eu sou um amigo do memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul e um amigo da atividade de preservação da nossa memória. Contem comigo sempre que precisarem. Obrigado, Jani. Imagina. Então, assim, podemos falar um pouquinho dessa resolução. Boa tarde, eu gostaria de saudar os meus dois coordenadores, a coordenadora doutora Janine, a colega Andréia, a minha colega Sônia, que está lá atrás, mas que está sempre comigo, e falar da minha satisfação de estar aqui participando desse evento e poder falar um pouco da história do memorial. Eu estou no memorial desde 2004, então eu já tenho uma certa história, e eu, a Sônia e a André, os coordenadores, eles vão, né, e a gente fica, então a gente acaba tendo, às vezes, assim, uma visão mais do conjunto, né. E o que eu gostaria de falar, ligando, assim, o que o doutor Ricardo falou, com o que o doutor Luciano falou, sobre essa questão do pioneirismo aqui do memorial, né, que foi o primeiro memorial de Ministério Público no Brasil. E numa época em que isso praticamente não existia, foi previsto um concurso para historiador, com vagas para historiador. E ainda hoje, 21 anos depois, são raros os ministérios públicos ou até os tribunais de justiça no Brasil que têm historiador como um cargo previsto de fato, né? Muitos até, às vezes, têm um servidor que tem outra função, mas que é formado em história e acaba sendo aproveitado. E fazer essa ligação do pioneirismo com a resolução que o doutor Luciano comentou, a resolução 158. Até aproveitando, né, hoje é dia do historiador, né, então eu tive a satisfação e a responsabilidade de participar, junto com a minha coordenadora, na época, a doutora Marta Young, de várias das reuniões que elaboraram a resolução, né, e eu, assim, creio que, assim, a nossa experiência, eu acho que eu era tinha duas historiadores lá, eu e mais de outro estado, a nossa experiência foi fundamental para a construção da parte de memória da resolução,
ela tem uma parte também sobre gestão documental, na qual atuou o pessoal do nosso arquivo aqui, que é muito competente, e também pioneiro na organização de arquivos no Brasil, né? Mas eu acho que foi muito interessante, porque a gente pôde levar esse nosso pioneirismo aqui, a construção do memorial, com os programas de história oral, de exposições, né, de publicações, que foi construído na época do Dr. Ricardo, e que continua funcionando de forma diferente até hoje, mas a gente conseguiu levar isso um pouco adiante com essa previsão que agora existe uma recomendação de que os ministérios públicos nos ramos da União e dos estados tenham um memorial institucional, não precisa ser um grande memorial, pode ser mais modesto, e que tenha a previsão de um historiador e provavelmente futuramente de museólogos e outros profissionais que trabalham com a memória. Então, acho que não deixa de ser um legado importante. Claro que a resolução foi construída conjuntamente, né? Não fomos só nós que participamos, mas eu acho que a nossa experiência foi importante. E até hoje a gente recebe muitas consultas. Agora há pouco, um mês atrás, eu recebi do Espírito Santo, a gente recebe de vários estados, pedindo ajuda, pedindo dicas, enfim, para construção de um memorial, de um programa de memória, né? Isso é uma coisa muito que nos orgulha muito. E acho que era isso, assim. Eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu comecei aqui como historiadora, sem conhecer muito sobre a história do Ministério Público. Eu passei em um concurso e fui aprendendo, né, trabalhando e construindo junto com os colegas e com os coordenadores essa experiência, né? E temos alguns projetos muito legais, como a doutora Maureen falou, com Caminhos da Matriz, que leva um projeto conjunto entre várias instituições, todo mundo trabalhando sem custo, né? Praticamente todo mundo que trabalha no projeto não recebe nada, doa o seu tempo, e temos tido, antes da pandemia, né, até 2019, uma grande resposta da sociedade, querendo conhecer os prédios, querendo entrar nos prédios da praça, e mostrando aquilo que a doutora Maureen falou. Não sabia, nunca vi, não sabia como esse prédio era bonito por dentro, não sabia que a Praça da Matriz no passado era assim, não sabia que esse prédio não estava aqui, né? Desde de crianças até terceira idade, que vêm nos sábados nos visitar. Espero que o projeto possa ser retomado no próximo ano, se tudo der certo, porque foi uma ideia que surgiu aqui, até para dar o crédito também. A ideia original foi de uma servidora, nossa colega, Vanessa Sclier, que já não está mais no MP, mas ela teve a ideia original e a doutora Maureen abraçou essa ideia, né? E é uma ideia que deu muitos frutos, assim. Então, acho que era isso, e queria reforçar minha satisfação por estar aqui. Enquanto a Cintia estava falando, eu estava pensando uma coisa que a gente fala tanto, né? Da necessidade de estar próximo da sociedade, da necessidade de sermos reconhecidos como uma instituição de defesa da sociedade. E a nossa história, como ela é importante para essa aproximação, né? Ela nos aproxima das crianças nas escolas, dos adolescentes, da terceira idade e de outras instituições. Então, além dela nos aproximar das pessoas, né? Ela nos aproxima das instituições e ela fomenta atuações interinstitucionais. Então, nós temos, assim, nosso objetivo hoje, assim, com essa fala e com esse encontro com os colegas, é tentar sensibilizar mesmo o Ministério Público como instituição e os colegas, cada um dos colegas, para enxergarem o valor, né? A joia preciosa que nós temos na mão. Imagine que nós temos um memorial que foi o primeiro, eu ressalto isso porque é um dado muito importante, primeiro memorial de estados do país. Nós temos esse nosso memorial dentro de um palácio lindíssimo, que é um prédio tombado, restaurado. Nós temos esse palácio na Praça dos Três Poderes. Então, nós temos próximos de nós vários monumentos históricos e várias instituições que fomentam a história e que culminaram nesse projeto Caminhos da Praça. E nós temos, então, 1001 possibilidades, além das que já foram feitas aqui e conduzidas pelos antecessores, né? Dentro da tua colocação, uma coisa que me chamou a atenção agora também, é que quando nós instituímos o memorial, né, e, digamos assim, muitos colegas perguntaram, isso aqui seria um marketing institucional, né, porque nós fazíamos exposições sempre com mote em algum personagem da nossa história.
fizemos uma exposição e um seminário sobre Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos governou dentro desse palácio, ele nunca governou no Piratini. Ele tinha governado nesse palácio, cujo nome oficial era Palácio Provisório, quando se construiu o antigo palácio, né, o Piratini, depois da destruição do antigo palácio. Então, tinha um viés. Assim como falar sobre Getúlio Vargas, fizemos uma grande exposição. Getúlio Vargas foi promotor do Ministério Público Gaúcho. Garibaldi, esse prédio foi construído para abrigar a Assembleia Legislativa, que para cá nunca veio por causa da Revolução de Farroupilha, né? E acabou sendo este palácio. Então, mais do que um marketing institucional, uma das coisas que eu sempre realçava nesse período de afirmação do memorial é que nos foi cometida uma tarefa constitucional, de zelar pelo patrimônio histórico e cultural. Mas, normalmente, o que se espera do Ministério Público é uma ação quando já houve um prejuízo. Houve um prejuízo patrimonial, houve um prejuízo da nossa história, e o Ministério Público vai atuar para reparar esse dano, seja de maneira punitiva ou coercitiva. E o nosso entendimento é de que, e isso é uma coisa bárbara que eu vi no Museu da Catalunha, eu acho que é uma coisa que me marcou muito, tinham só bandeiras só, não tinham palavras nem frases de efeito, eram palavras. Uma primeira bandeira assim, conhecer. Aí tu caminhava um tanto, respeitar. E depois uma terceira bandeira no final da exposição, preservar. Porque tu só preserva aquilo que tu respeita. Se tu respeita aquilo que tu conheces. Então, é a tarefa do Ministério Público, se é a defesa do patrimônio histórico e cultural, é trabalhar para que, preventivamente, digamos assim, se dê os elementos necessários à sociedade, e inclusive com um exemplo da preservação da sua memória e estabelecendo um viés com a história do nosso Estado, os mitos fundantes do nosso Estado, que estão, digamos assim, e não podia ser de outra maneira, entremeados com a própria história da nossa instituição. Quando nós instituímos o memorial, foi assim um achado, porque nós temos a nossa museóloga, foi responsável pelo programa de história oral da Sociedade, da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Muitos daqueles relatos que estão naquele filme, A Lista de Schindler, foram tirados de sobreviventes do Holocausto que estavam em Porto Alegre, foram ouvidos. E eu peguei fui atrás dessa técnica, foi quando eu conhecia a nossa museóloga, e fizemos esse trabalho, e descobrimos a nossa primeira promotora mulher concursada. Achava-se que era dos anos 70, ela era de 1939, ela primeiro tinha sido nomeada, depois concursada, Sofia Galanternick. E já aquela mulher... Né? Nós montamos uma sala para ela. Sim, eu sei. Nós fizemos uma homenagem quando ela estava viva ainda. E ela, como promotora, na época em que o integralismo estava tentando tomar conta do Brasil, ela foi promotora como seria uma promotora hoje. Se vocês pegarem as experiências, os processos em que ela atuou, a história de vida dela, que felizmente está preservada no nosso acervo, nas nossas publicações, ela já mostrava o que seria mulher no Ministério Público, em 1939. Então, quer dizer, nós temos, assim, um patrimônio magnífico para explorar, porque a história não está parada como um repositório, né, de memórias, ela é uma joia, um tesouro vibrante que pode ser abordado para fazer, digamos assim, reflexões, inclusive, sobre a nossa vida atual, sobre os destinos da nossa instituição, para o futuro também, né? Com base no nosso passado. Só conhecendo o nosso passado é que nós podemos digamos assim, nos preservar e nos pôr em relação às coisas que estão acontecendo hoje, políticas, jurídicas no nosso país. Então, acho que o memorial exerce um papel muito importante, né? E eu tenho a satisfação dessa notícia do Luciano, né? De que a nossa experiência embrionária veio a dar frutos, né, no sentido de que as outras instituições, né, atualmente se apropriam, né, e veem dentro daquilo que nós fomos construindo com muito esforço para, digamos assim, servir como um baluarte, né, como um padrão para as atuações, né, para a atuação dos novos memoriais e dos outros memoriais nossos. A história do Ministério Público e do Memorial se mistura com a história das pessoas, né? Exatamente. E isso é muito interessante, né? Quero fazer uma pergunta para o Luciano, porque ele me fez uma observação ali a respeito dessa resolução, não apenas que ela contempla, não apenas a obrigatoriedade de um historiador, mas que os memoriais têm que ser
representados ou geridos por alguém da instituição, alguém do membro. Supervisionados por um membro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não podemos perder isso. Exato. Porque isso é uma política conquista. institucional. É uma conquista. Daqui a pouco, por falta de interesse de uma administração, o memorial contrata uma pessoa de fora, né? Isso é de extrema importância. Eu achei isso, assim, nossa, uma conquista. Importante a manifestação, todos de máscara, até para ser captado aqui. Importante esse ponto que a Maureen ressalta, porque é justamente isso. A designação de um membro do Ministério Público para a atividade de direção do memorial, ela representa, no contexto da resolução, o reconhecimento de que faz parte do conjunto indispensável de atribuições administrativas das administrações superiores do Ministério Público. Né? Porque isso nem sempre foi bem compreendido. A gente conversava, inclusive, antes, que nem sempre essa compreensão do valor do memorial ela esteve presente. Né? Hoje ela está presente. Eu creio que isso já é algo sedimentado, né? Com altos e baixos. Eu acho que há uma compreensão de que a preservação do nosso passado institucional e dessa articulação da preservação do passado com as demais instituições de preservação do patrimônio histórico é algo que nos compete, porque se relaciona, inclusive, com a nossa atividade fim. Sim. Então, é importante esse destaque mesmo, Maureen, porque nesse ponto também a resolução veio consolidar uma prática virtuosa que começou aqui. Janine, eu queria fazer um destaquezinho no final, duas coisas, só muito rapidamente. Primeiro, justamente sobre a Andrea, que esse é um ponto no qual eu, mesmo no período da pandemia, no apagar das luzes do meu período aqui na coordenação do memorial, nós conseguimos obter a contratação da museóloga Andrea Kogan, profissional que já havia desenvolvido suas atividades profissionais no memorial em outra época, dentro de uma ideia de desenvolvimento de um projeto do Museu do Ministério Público. Por que eu digo isso? Porque o Museu do Ministério Público, como projeto, como ideia, é algo que se articula justamente com a perspectiva de disseminação do conhecimento. Hoje nós temos iniciativas, antes eram simplesmente europeias ou de outros países, mas hoje nós temos aqui a Noite dos Museus, a Rota Museológica de Porto Alegre, e nós devemos trazer o memorial para dentro desses espaços e dessa articulação. Acho que passa muito por aí. E a outra coisa que eu queria te dizer, Janine, assim, como uma experiência que eu gostaria até de ter, talvez, trabalhado mais, e a pandemia não nos permitiu, que é aproveitar a interlocução específica com o CEAF. Eu fui diretor do CEAF 4 anos, a nossa querida doutora Marta Beltrame, atual diretora do CEAF, aqui se encontra, fez a apresentação do evento e nos acompanha aqui, assim como os nossos valorosos servidores do CEAF, que permitem a organização e a transmissão desse evento, porque o CEAF hoje ele tem uma expertise muito grande na organização de eventos, de capacitação e de divulgação. Então, essa interface, eu acho que ela é boa, é benéfica e pode servir muito ao memorial. Desafoga o memorial, muitas vezes, dessa, digamos, tarefa administrativa, de organização dos eventos, e aproveita a expertise do CEAF no sentido de proporcionar eventos de alta qualidade e com muita capilaridade, muita ramificação e possibilidade de atender e atingir vários públicos. Era isso, basicamente, sem querer me estender muito. E vamos ressaltar que a gente trouxe o CEAF aqui para dentro, e foi uma coisa que a gente pediu, vai dar, não vai dar, e nós assumimos o risco, conversando com a Marta, vamos assumir o risco de ter algum problema técnico, porque se a gente estiver lá dentro do palácio e der tudo certo, vai ser uma coisa maravilhosa, né? E agora a equipe do CEAF vai ter que nos aguentar, que a gente vai pedir de novo e a gente vai querer sempre aqui dentro. E talvez outras pessoas também se interessem, né, para vir aqui fazer outras coisas. E só para fechar isso que o Luciano e que o Ricardo falaram, nós somos, né, constitucionalmente, nós temos a atribuição de defender o patrimônio histórico e a gente faz essa cobrança da sociedade. Então, a gente tem que começar a fazer o dever de casa na nossa casa. Nós estamos fazendo, mas a gente tem que melhorar e principalmente aumentar o alcance e a compreensão dessa tarefa dentro do Ministério Público. Doutora, dá para falar mais uns minutinhos? Temos tempo ainda, então vamos lá.
ouvindo a fala do doutor Ricardo e doutor Luciano, doutora Maura, doutora Janine, doutora Marta, nossas colegas aqui, não sei se todos percebem, acho que sim, que a gente tem que pensar para frente. E a gente tem que pensar num tempo pós-pandemia. Gradualmente, as instituições, memoriais, museus, espaços de memória, vão começar a abrir, vão começar a oferecer serviços presenciais. E a gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto para atrair esse público. O público visitante hoje, isso é no mundo todo, ele quer o ineditismo, ele quer o diferente, ele quer a criatividade. E o que eu falei para a senhora lá no início da tarde, a palavra-chave hoje é planejar. É uma palavra para todas esse ambiente museológico que a gente está vivendo. Então, uma coisa bacana que a gente está trazendo para cá e que a gente vai terminar de fato é o plano museológico. Ele vem como uma ferramenta de gestão, ele é, em lei, uma obrigatoriedade para os espaços de museu e ele vai ser consolidado aqui dentro. E esse plano, ele só vai ser possível por esse trabalho que nós todos começamos lá atrás, que a gente não pode perder jamais. Eu sou uma entusiasta, eu adoro isso aqui, eu brinco que os espíritos do Júlio, do Borges, do Carlos Barbosa Gonçalves estão por aqui falando com a gente. E embora a nossa equipe, ela seja uma equipe pequena, e a gente vê que ela é uma equipe que quer fazer o museu, quer fazer a exposição, quer fazer o catálogo. Todos os materiais que nós produzimos até hoje foram de uma qualidade impressionante. Todo o público que nos visitava, que continua nos visitando, leva alguma coisa. Quer também receber alguma coisa. Então, o nosso espaço é pensar para frente. Não tem volta isso. E quando eu falo que o memorial está consolidado, é que as pessoas, bem ou mal, lembram. Tem um prédio, é o Forte Apache, eu não conheço, mas eu quero conhecer. Essas oportunidades, esses nichos que vai nos alavancar um marketing institucional inacreditável que a gente precisa continuar fazendo. Isso a gente não pode deixar para trás. Eu acho que a gente podia passar um videozinho agora que mostra a restauração do prédio. O vídeo é muito bonito, é uns 4 minutos. Peço a paciência das pessoas para assistirem, porque realmente vale a pena, mostra o trabalho de restauração do prédio.
Foi uma hora encantadora. Eu acho que um pouco que a Maureen nos trouxe aqui é emocionante estar aqui no nosso palácio, é emocionante ouvir essa história memorial do Rio Grande do Sul. Saio daqui motivada, doutora Janine, com os desafios que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem. Saio emocionada com essa história. Maureen, Ricardo e Luciano. Acho que temos esse diálogo pode se estender. Né? Temos outros diretores aqui para trazer, as ideias aqui fluíram. Cíntia e Andréia, parabéns. Esse é um trabalho que, como a gente disse aqui, uma parceria que nós estamos iniciando, que é o CEAF, junto com o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma parceria institucional, mas que também pode dar bons frutos na busca de outros parceiros, nessa aproximação com a sociedade. Para encerrar, então, a minha palavra de agradecimento, Maureen, Ricardo, Janine, Luciano, Cíntia e Andréia. Uma palavrinha final e fica um convite para as próximas quintas que a doutora Janine aqui vai apresentar. Muito obrigada. Uma palavrinha cada um aqui quer dar? Bom, eu primeiro quero agradecer o convite à doutora Janine e dizer que uma bela ideia, essa das Quintas do Memorial, mais um evento que vai, eu acho que se transformar em algo mais, digamos assim, tradicional no Ministério Público, né? Hoje é o embrião, e eu quero dizer que estou à disposição para por que precisar, e eu acredito que realmente essa joia que é o Memorial do Ministério Público merece realmente uma atenção, e estamos muito satisfeitos, eu, da minha parte, muito satisfeito de poder participar desse momento. Eu faço das palavras do Ricardo as minhas e me coloco à inteira disposição da Janine para o que ela precisar. E a minha mensagem é que eu gostaria imensamente de ver isso aqui de novo, com pessoas caminhando, vindo conhecer, não apenas com a alma, com o espírito do Júlio de Castilhos, que eles andavam aqui, tenho certeza. Carlos Barbosa, andavam por aqui circulando. Eu quero ver gente aqui circulando, quero vir aqui assistir isso, porque aí eu vou ter certeza de que todo o trabalho que foi feito por mim e por todos que me antecederam, por todos que virão, não terá sido em vão. Esta é a nossa história, nós temos que preservá-la. Da mesma maneira, quero mencionar os colegas que antecederam, tanto na coordenação do memorial quanto na fala aqui hoje, e destacar mais uma vez que este memorial é um espaço de preservação da história, mas também é um espaço de cultura e celebração da arte. É algo que, em várias oportunidades, os colegas desenvolveram com exposições, com vernissagens, e destacar que mesmo neste entorno, aqui nós temos a proximidade da Pinacoteca Rubem Berta, aqui, inaugurada há não tanto tempo aqui na Duque de Caxias, e nós podemos talvez pensar em estabelecer laços com esses museus e pinacotecas, para que também se tenha esse tipo de viés de perspectiva. De resto, quero te desejar muito sucesso. Eu acho que tu começa com o pé direito e que essa tua gestão seja muito exitosa e que a gente possa ter um memorial como ele merece ser, né? Forte, pujante e, como disse a Maureen, muito frequentado, muito visitado, que é para isso que ele aqui está. Então, eu vou dar uma palavra de encerramento final e vou falar em nome da nossa museóloga e da nossa historiadora, da nossa equipe que agora nós estamos formando aqui. Então, eu agradeço de novo a Marta e ao CEAF e já convoco para os próximos eventos aqui mesmo, presencialmente no Memorial. Agradeço imensamente os colegas que compareceram aqui e dividiram a experiência conosco e digo que o Memorial é nosso e que todos nós podemos fazer aqui tudo que for em prol do Ministério Público, estaremos sempre abertos. E vamos sonhar juntos, né, que essa pandemia vai passar, que a vida vai melhorar, que nós vamos sobreviver. E diz a história, né, que muitas vezes no pós-guerra, no pós-pandemias, vem o Belle Époque, né? Quem sabe vem um Belle Époque pós-pandemia e que nós possamos ter festas aqui, Maureen, eventos, exposições, recitais de poesia, de música, de arte, de cultura, de história, porque cultura e história é sim assunto que interessa ao Ministério Público.
Então, vamos aguardar a nossa Belle Époque e eu conto com vocês para colaborarem para que ela realmente aconteça. Muito obrigada.